Então, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. No dia de hoje eu quero dar continuidade ao estudo da Parashá Shoftim. Vejam que nessa porção semanal da Torá nós temos uma lição extraordinária, uma mensagem verdadeiramente apaixonante que diz respeito ao nível de sensibilidade de Hashem, escrito na Torá, ao próximo. De fato, uma mensagem muito singular. E antes de nós analisarmos, é sempre importante lembrar que os mandamentos da Torá nos foram entregues há mais de 3.300 anos. Nós olhamos o mundo em que nós vivemos hoje, a pós-modernidade, todo o caos e desordem que existe no mundo, e seria de supor que civilizações que haviam há mais de 3.300 anos atrás, elas eram infinitamente mais bárbaras do que a forma como nós vivemos hoje. Mas não é assim. Em diversos aspectos, o povo judeu vivia segundo um padrão civilizatório muito mais elevado do que civilizações humanas vivem nos dias de hoje. É fato que era um mundo muito diferente desse que nós temos hoje. Mas, como procurarei elucidar aqui nesse breve shiur, de fato o nosso povo vivia segundo um padrão de respeito e sensibilidade à dignidade humana muito mais elevado do que o que nós vivemos hoje. E eu me refiro particularmente em Devarim, no livro de Devarim, no seu capítulo 20, que é a Parashá Shoftim, do verso de número 5 ao número 8, são estabelecidas isenções. Isenções para que homens acima de 20 anos de idade não fossem obrigados a prestar o serviço militar nas guerras de Israel. Lembrem-se, nós estamos entrando em Canaã, nós vamos lutar contra povos que Hashem nos pede, em razão da sua idolatria e das abominações que eles praticam. Hashem nos pede eliminação completa, destruição total. Cananeus, Jebuseus, Iteus, Emoreus, Perizeus, todos esses povos Hashem nos pediu que simplesmente varrêssemos da história humana. Portanto, as lutas que Israel tinha pela frente eram lutas que exigiriam muito do nosso exército. E era preciso, para poder vencer essas guerras, que o nível de santidade, o nível de elevação espiritual de cada soldado fosse muito grande, porque Israel luta suas guerras de uma forma completamente diferente. Quando Hashem nos faz lutar contra povos que são muito mais numerosos, com cavalaria maior, com exército maior, ele nos diz, quando saíres à guerra, não temerás, porque o Senhor teu Deus está contigo. Nós tínhamos a promessa. Ora, diante da promessa de um Criador que já havia lançado as pragas no Egito, aberto o Mar Vermelho, os comentaristas da Torá nos falam que morreram milhões de egípcios afogados no Mar Vermelho, que havia nos protegido durante 40 anos no deserto, que já havia feito Moshe Rabbeinu, o nosso povo, vencer gigantes, Og. De modo que é de se supor que não houvesse razões para ter medo, mas não é bem assim. O resultado era determinado sempre de acordo com o nível de emuná. O soldado de Israel deveria ser, não que estava melhor treinado, até porque o nosso povo não tinha treinamento militar, saiu como escravo do Egito e vagou durante 40 anos no deserto. O que o qualificava para lutar era o seu nível de elevação espiritual. E é isso que determina o resultado de todas as guerras de Israel. Mas vejam, meus amigos, a Torá nos diz que o homem que havia edificado a sua casa nova e não tinha tido ainda a oportunidade de inaugurá-la, que ele deveria voltar à sua casa e inaugurar a sua casa. Essa é uma primeira isenção. A segunda nos fala daquele homem que havia plantado uma vinha que ainda não havia desfrutado do fruto, que é a uva. Hashem também nos diz, através da Torá Sagrada, que esse homem deveria retornar, ele não deveria lutar. Por quê? Porque havia o temor, tanto no primeiro caso como no segundo, que ele morresse em combate e que ele jamais vivesse na sua casa, na casa que ele havia inaugurado, ou que ele jamais desfrutasse da vinha que ele havia plantado. Assim como no terceiro caso de isenção, Hashem nos diz que aquele que era noivo, que estava para se casar, ou aquele que havia casado, mas que ainda não havia consumado o seu casamento, também não deveria se alistar, vamos por assim dizer, no exército de Israel. Ele deveria voltar para Mahané, para o acampamento de Israel, e se casar ou consumar a sua união. Então nós temos 3 casos de isenção de homens acima de 20 anos de idade, que eram os que eram permitidos lutar no exército de Israel, em que a Torá oferece a eles a possibilidade de isenção. Mas como eu chamei a atenção antes, quando nós estamos diante de uma guerra,
no qual a sobrevivência do povo está em risco, nós não podemos abrir mão de nenhum recurso humano. É preciso mobilizar todos os recursos que você tem. Mas não é assim. E a Hashem nos indica essas três possibilidades de isenção para poder justificar a quarta, né, que é a mais importante de todas. Como eu chamei a atenção, um homem para lutar no exército de Israel, ele de fato devia se encontrar num nível de espiritualidade muito elevado. Quem é aquele que tem medo? Quem é o covarde? Quem é aquele que, né, não se encontra preparado para lutar? Aquele que não tem a fé necessária na promessa de Hashem. Lembre-se, como eu disse há pouco, Hashem estará conosco, não importa as circunstâncias. Mas haviam homens que não se encontravam nesse nível de emuná. E esses também deveriam ser isentos de se alistar, até porque o medo, né, é como uma doença que se alastra no seio do nosso exército. Um homem que não se encontrasse com a fé necessária para lutar no exército de Israel deveria voltar para casa. Por quê? Porque o medo contamina o nosso povo e o medo contamina inclusive os nossos animais. É preciso, para lutar no exército de Israel, um nível de espiritualidade muito elevado. Isso até os dias de hoje. Se você analisar as guerras de Israel, do Estado moderno de Israel, você vai ver que o resultado sempre é determinado pelo nível de fé do nosso povo, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todos os recursos militares que nós temos nos dias de hoje, e tínhamos desde 1948, o resultado é sempre determinado a partir de razões que não guardam nenhuma conexão com a razão, né, com a tecnologia, com a ciência, com o conhecimento. As guerras de Israel não podem ser estudadas a partir de um prisma racional, porque tudo é determinado pela irracionalidade. Na verdade, tudo é determinado por uma vontade que está acima, né, do povo judeu, que é uma vontade que emana do Criador dos mundos. Mas imaginem esse homem que não se sentisse em condições de lutar no exército de Israel, que tivesse medo. Ele seria apontado, né, no acampamento de Israel como um covarde. Ele seria apontado como medroso. Todos saberiam quem é essa pessoa e ele ficaria marcado para o nosso povo, e Hashem não quer isso. Lembre-se que no início eu disse para vocês que nós tínhamos aqui na Torá uma mensagem comum, uma mensagem que era apaixonante porque ela nos fala da necessidade de enorme respeito, de termos um elevado nível de sensibilidade ao próximo. E Hashem, quando fixou as três primeiras isenções, do homem que havia construído a casa e não havia inaugurado, do homem que havia plantado a vinha e que não havia desfrutado da vinha, e daquele que precisava se casar ou que havia casado e não havia desfrutado do seu casamento, as três isenções iniciais existem por uma única razão, para cobrir a quarta, para que as pessoas não pudessem saber, né, as razões pelas quais o homem acima de 20 anos de idade não havia se apresentado para lutar no exército de Israel. Imagine a vergonha para um judeu ser apontado e dito: olha, esse judeu não se encontra num nível de estándar espiritual adequado para lutar ao lado do nosso exército, para lutar com o nosso exército. E isso Hashem não podia permitir. Portanto, Hashem criou as três primeiras isenções para proteger justamente aquele que tinha medo de lutar. Vejam, meus amigos, esse judeu não podia ser identificado. Vejam o nível de sensibilidade que a Torá demonstra no respeito à dignidade humana. Nós jamais devemos sacrificar a honra de uma pessoa, porque uma pessoa que perde a sua dignidade é como se morresse, né? Quando nós temos que escolher entre preservar a honra e a dignidade humana e ganhar uma guerra, não há a menor dúvida que a Torá nos diz que nós devemos preservar a honra de uma pessoa. Toda vez que nós tivermos que escolher entre a razão e a dignidade humana, a Torá nos diz: escolha a dignidade humana, meus amigos. Vai.